Caro espectador pecador, meu caro ouvinte pecador, o ministro da Economia Paulo Guedes disse ontem durante o Fórum Econômico Mundial que acontece em Davos que o governo estuda criar tributos sobre cigarros, bebidas alcoólicas e produtos com açúcar. Estão chamando de imposto do pecado, Paulinha. Pois é, aí o Paulo Guedes a justificou, ó, não tem nada definido, tem um grupo fazendo a reforma tributária. Fala-se de tributos e impostos e existe esse conceito de tributar coisas que fazem mal para a saúde. Daí ele completou, ó, por um lado você reduz o consumo com a cobrança do imposto, então se o cigarro faz muito mal para a saúde, você bota o imposto. E por outro lado, se alguém disser, vou fumar de qualquer jeito, então tá bom, mas pelo menos paga o imposto aqui, porque nós vamos ter que cuidar da sua saúde lá na frente. Até faz algum sentido, querido, mas a questão é que Bolsonaro... Calma, gente! Bolsonaro quer pecar, ou pelo menos quer garantir que continuemos pecando. Garantir o churrasquinho. Impostos. Pois é, porque o Bolsonaro já se manifestou nessa sexta e descartou essa questão do aumento dos impostos sobre cerveja, cigarro e itens com açúcar. E disse o seguinte, Paulo Guedes, desculpa, você é meu ministro, te sigo 99%, mas aumento de imposto pra cerveja, não. Meu churrasco tem que estar garantido, tá ok? Aliás, é sexta-feira, né? Falar isso parece sacanagem, mas o Adriles, isso é coisa de liberal? Explica aí. É coisa de liberal com consciência social. O governo não estaria proibindo nada, aumentando o preço exatamente de produtos que fazem mal à saúde, como cerveja, cigarro, ou até liberando a maconha, entendeu? Você tem que, para você estabelecer um princípio de liberdade, você tem que estabelecer um princípio de consciência de cidadania para saber o que você vai fazer com a sua escolha, o que você vai fazer com a sua liberdade. E se o Estado não pode coibir ou proibir qualquer tipo de consumo de alguma coisa que faça mal, como, sei lá, cerveja, cigarro, maconha, música da Ludmilla, você pode sobretaxar altissimamente esses produtos para que as pessoas pelo menos sejam inibidas a consumi-las. Ou seja, é um princípio liberal com a consciência social que vai melhorar a saúde da família. Eu já disse aqui, eu sou a favor, inclusive, da liberação da maconha, desde que se suspenda qualquer tipo de serviço de seguridade social, de saúde para eles. Se os maconheiros, por exemplo, quiserem consumir a erva, o nosso Ricardo Arcon, volta a dizer, tem o telefone do Marcelo D2, do Gregório do Vivier, essas pessoas que fazem propaganda explícita de produtos ruins, tanto na arte quanto no consumo. Ainda bem que eu não vou estar aqui na bancada. Aí eles podem entrar em contato e não ficar dependentes do Estado e não dar trabalho para o Estado através de seus vícios, porque você, cidadão que paga impostos, que paga a saúde no SUS, pelo cachaceiro, pelo maconheiro e pela pessoa que está morrendo de cigarro. Eu acho que a medida... Não tem problema. A gente paga tanto imposto. Mas pagar imposto para coisa que faz mal à saúde deve ser aumentado, sim. Cigarro, cerveja, álcool, maconha, que seja. De açúcar eventualmente tem que ser muito aumentado. As pessoas têm que pagar caro para fazer mal à própria saúde e pagar caro para fazer mal ao bolso do consumidor e do contribuinte que arca com a questão da Vamos ouvir o Guga Noblar agora. O buraco é mais embaixo. Na verdade, o Paulo Guedes, ele precisa de uma maneira de conseguir arrecadar mais tributos. Ele está precisando de dinheiro. Boa maneira. A meta hoje, até a meta diminuiu. Eles queriam acabar com o rombo da nossa dívida interna até 2023, hoje caiu para 2022, eles anteciparam em um ano, eles precisam criar novos tributos, tentaram improvisar ali, ventilaram aquela história da CPMF com outro nome, ou da volta da CPMF, não deu certo, então essa é uma maneira... E a questão da transação também, né, por caixa eletrônica, também, né? Foi novo tributo que eles tentaram criar, por transação então via internet. Mesmo, então, né? Se coloca sobre cigarro e cerveja. Ele não conseguiu... Ele agora está indo... Claro que ele não está preocupado com a gente saúde, acaba entrando na seara do liberalismo. Ele está preocupado com dinheiro. Ele precisa de mais dinheiro. Você acha que não? Eu acho que a gente vai entrando na seara do liberalismo. Eu acabei de falar, ser liberal sem consciência social não adianta nada. Porque se você deixa as pessoas serem livres para consumir mercado, elas vão consumir só a música do Ludmilla, cigarro e maconha. De consciência social. Como o Paulo Guedes e esse governo é um governo que governa para os ricos, que não tem criado tributos para taxar os ricos, que é quem realmente poderia pagar essa conta, esses rombos, eles estão mais uma vez criando um tipo de taxa que vai cair em quem? No colo
dos mais pobres. Não, cai no colo que de é todo quem mundo. gasta dinheiro. Quem bebe, com fuma, consumo, todo mundo quem bebe, gasta fuma. o seu dinheiro inteiro com consumo, que são os pobres. Os ricos não vão ter o menor prejuízo com esse tipo de taxação. E, mais uma vez, é uma taxação que vai ser diluída entre todo mundo, mas quem vai estar todo pagando mundo. a conta, portanto... Para de fumar, para de beber, vai tomar groselha. Quem vai estar pagando a conta Vai mais uma tomar vez do Guarapã, rombo pô. que a gente Vai tem, fazer churrasco ser com o Guaraná. pobre. Então, mais uma vez, Entendeu? não é uma preocupação com a saúde, é uma preocupação com o cofre público Também. e uma maneira de Duas fazer coisas. os mesmos de sempre pagarem a conta. Agora, só um ponto aí, só pra gente amarrar aqui o assunto, Adriles, o que acontece é que, mais uma vez, o Paulo Guedes, que é um ministro que faz uma gestão, pelo menos ao meu ver, muito boa e liberal, claro, evidente, é um governo com esse viés, mas uma gestão muito boa, a economia tá funcionando, o vento é a favor, porém, mais uma vez, ele dá uma declaração que o presidente tem que ir lá na frente corrigir, né, dizer, olha, não é bem assim, Bolsonaro não tá é a primeira preocupado com a vez. cerveja do churrasco. Ele sabe que isso não cai bem pra população. antipopular. Perde Entendeu? voto. É antipopular. Mas É boa, vocês mas va- é antipopular. A verdade é essa. Claro, falar em taxar, falar Claro. em imposto não é popular, evidente, Lógico mas não que é a Ainda mais primeira quando é vez um que isso... produto que é Não é a primeira extremamente vez que consumido. isso acontece, porque anteriormente o Paulo Guedes, por exemplo, aventou a possibilidade da recriação da CPMF, um imposto Isso é horroroso. que existiu até 2007, quando o Senado impôs uma derrota na tentativa do então presidente Lula de prorrogar a CPMF. CPMF era conhecida como imposto do cheque. Hoje em Mas, ô, dia Silvio, não temos mais cheque, mas, assim, sabe tudo qual que é o no débito, problema? A mas gente- ainda assim O cobrava. Paulo Guedes propôs uma reforma previdenciária de Esse dinheiro era só pra eu 1,2 concluir bilhões de reais. Aí o Congresso jogou para quase 800 milhões. Ou seja, você tem que arrecadar Bilhões. dinheiro para cobrir o rombo fiscal de alguma forma. Então, pela culpa do Congresso, o Paulo Guedes é obrigado a dar esse tipo de declaração. Se fosse ele, a gente estaria muito melhor do que a gente já O Adriles, só para deixar bem claro aqui o que eu estava dizendo, primeiro para concluir o que era a CPMF que eu estava falando, que o Paulo Guedes sugeriu recriar. Então era um conhecido como imposto do cheque na época, e esses recursos eram destinados para a área da saúde, algo que nasceu lá atrás com Fernando Henrique. o ex-ministro Jatene e por aí vai, isso aí já tem muitas décadas. E para concluir aqui, Adriles, eu não estou criticando a gestão do Paulo Guedes, pelo contrário, eu estava elogiando a gestão dele, acho ele um super ministro. O que acontece é que eu entendo que talvez essas questões, por exemplo, como criação de impostos, teriam que ser debatidas internamente no governo antes de vir a público, no microfone, Certamente. na voz, na fala de um Foi ministro assodado, importante foi como assodado. ele. Pode ser, isso eu porque aí o concordo. presidente, lá na Índia, tem que dar uma declaração para corrigir o seu super-ministro. o Paulo percebe? Guedes não Esse é que um meu político, ponto. né? É um técnico, tem essa pequena falha. Exatamente. Talvez seja uma virtude até. Isso é verdade. Transparência.